gosto muito e me despertou bastante interesse também. Você de casa aí já ouviu falar em constelação familiar? Sabe para que serve essa terapia? Quais são os seus benefícios? Se você não sabe, vamos interagir com a gente então, porque é o assunto nosso dessa tarde aqui com a terapeuta, né, Fabiana Zielasco. Ela está aqui, vocês de casa podem interagir com a gente também no 4599254747. Vai lá, mande sua pergunta pra gente, que agora vai começar o nosso bate-papo. Boa tarde, Fábio. Bem-vindo ao nosso Ver Mais. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, quem está nos vendo. Muito feliz em estar aqui conhecendo essa casa linda. Não, eu já estava com saudade. Ela ultimamente estava dando mais entrevistas para a Núbia, falou do lançamento do livro dela, tal. Mas hoje ela está aqui com a gente para falar sobre constelação familiar. Então, Fábio, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você explicasse, até para as pessoas que estão em casa, né, o que é a constelação familiar? Constelação familiar pode se chamar de terapia, embora ela não é uma terapia porque ela não é feita com acompanhamento, né? Mas a constelação familiar, ela é um método, digamos assim, que auxilia você a enxergar o que está entre você e algo que você queira realizar na vida, algo que não está legal na tua vida. Você se dedica, você faz o teu melhor, mas não consegue executar algo, não consegue ter felicidade, um bom relacionamento, ter um financeiro bacana. Então a constelação ela mostra o que está entre você e o seu sonho. Ela traz à tona. O sonho que pode ser de família, trabalho, conquistas também? Isso, todas as áreas. Até, não alugo uma casa, não consigo vender um terreno. Normalmente existe algo, muitas vezes energético, que impede algo de acontecer. E como que funciona esse processo de uma constelação, Fábio? Uma constelação ela pode ser de forma individual ou em grupo, né? Onde a pessoa agenda um horário. E nesse horário eu tenho uma lista de convites onde eu convido pessoas que vêm auxiliá-la na constelação quando é em grupo. Quando é individual é eu e a pessoa em consultório. Então, eu gosto muito da em grupo, porque em grupo vem pessoas que não conhecem da tua vida, elas acessam o teu campo vibracional energético e elas fazem como se fosse um teatro da tua vida sem te conhecer. Então é bem louco, assim, de nossa, como é que a pessoa nunca soube da história da minha vida e está ocorrendo um teatro da minha vida aqui na frente. Então eu acho sensacional, porque o teatro deixa de forma muito clara o que é essa barreira, o que é esse obstáculo entre a pessoa e o que ela deseja. E assim, Fábio, qualquer pessoa, ela pode passar por um processo de constelação ou de repente ela tem que não acreditar, mas pensar que ela procurou e ela tem que entender como que funciona esse processo? Não, a constelação qualquer pessoa pode fazer, né? Eu só não atendo crianças, porque o que eu tenho notado depois de mais de 10 mil atendimentos é que as crianças normalmente estão envolvidas em enredos familiares. Então, acabo atendendo os pais, porque através deles eu consigo identificar o que está trazendo um bloqueio numa criança. Então, qualquer pessoa de qualquer idade não precisa crer, não tem problema, porque ela vai ver algo acontecendo, aquilo já tira um pouco aquele misticismo. Já começa a confiar, entender mais também, né? Então, e eu sei também que são 3 leis, né, do amor aí, e eu queria que você falasse pra gente também os princípios, então, da constelação familiar. O que você falou pra gente da importância da família estar conectada ali, porque tem as pessoas que vão representar seus familiares ali também, né? Isso, não é necessário a família estar ali, né? Porque os representantes farão esse papel. Mas, então não precisa vir a família inteira para constelar, porque às vezes a gente quer constelar um tema que você nem quer que a família saiba. Sabe do que está acontecendo, né? De repente o problema está ali também, as pessoas não percebem também, né? Normalmente o nosso desafio vem de algo de infância não resolvido, ou que ficou dolorido na relação com os pais, enfim, com tios, avós, ou ainda coisas ancestrais. Às vezes a gente vai ver que tem dores que a gente tem que não são nossas, é da mãe, é do vô, é do bisavô, é de alguém lá de trás. Isso que é interessante de poder analisar. E aí tu falou das 3 leis, né? A lei essas 3 leis são as leis da vida, chamadas leis da vida. A primeira delas fala sobre pertencimento, que é isso, todo mundo pertence na família, não importa se é bom, se é mal, justo ou injusto, não dá para pagar ninguém da família, todo mundo pertence. E inclusive a constelação nota que quando há uma exclusão familiar, ela tende a se repetir numa nova geração. Então, por exemplo, excluiu um vô porque o vô era alcoolista, chegava, batia em todo mundo e tal. Muitas vezes um filho, ou um neto, ou um bisneto desenvolve o alcoolismo ou se casa com alguém alcoolista.
Então é como se o enredo volta a acontecer no futuro para que se traga de volta aquela pessoa que foi excluída por aquele determinado comportamento. Então é bem bacana. E através da visão da constelação familiar a gente pode ver isso também, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da questão do casamento, que a gente percebeu que aí com a pandemia muitos casamentos também acabaram terminando, tá? As pessoas acabaram não entendendo tudo que estava acontecendo. E através da constelação você pode ver também sobre casamentos. Sim, sim. Eu sou muito procurada para relacionamento de casal e também para a parte financeira. Assim, é o meu know-how que mais o pessoal me procura. O que a pandemia fez? Ela catalisou coisas, né? Porque o que acontece? A pessoa não convivia diariamente uma com a outra. Aí chega um momento que pronto, agora nós vamos viver no nível hard, que é dia após dia, 24 horas juntinho. Então ela só catalisou o que já iria acontecer com o tempo, né? Não é que ela causou algo. Mas você conviver muito com a pessoa, porque o casamento o que é? Vou dizer para vocês, o casamento é o maior doutorado da vida da gente. Quando você casa com alguém, quando o amor se instala, um professor se instala também. Então tudo que eu preciso resolver, tudo que eu preciso para ir para um próximo nível na minha vida, vai vir através do meu relacionamento, tá? Então aquilo que eu não gostava nos meus pais, aquilo que eu jurava, eu não vou fazer isso na minha vida. Fica gorando já. Nossa ali, Senhora, né? quando vê, você está fazendo a mesma coisinha no seu relacionamento. É incrível como é. Né? Ou, ai meu Deus do céu, meu pai só fica reclamando da vida. E você casa com alguém que só reclama da vida. Então existe essa cura através da relação. Você atrai alguém que vai te trazer aquilo que você rejeitou, que é da tua família. Porque uma das leis é, não se pode rejeitar a família. A família precisa ter o direito de ser como é. E quando a gente começa a entender os contextos familiares, acaba entendendo por que as pessoas agem de determinada maneira. Por que um pai às vezes batia, né? Eu ouço muitos pais dizendo, mas se eu não bater agora, a vida lá fora vai bater muito mais. Então, na visão de mundo de muitos pais, bater é algo bom. Então a gente precisa entender o que tem nessa mentalidade, o que essa pessoa viveu para pensar assim. E aí fica mais fácil lidar. Aí você tá falando de casais, vida conjugal também, né? Mas e no namoro? Esse casal, ele também pode buscar ajuda na constelação para já evitar algumas coisas aí no futuro? O meu marido costuma dizer que a gente deveria fazer um treinamento de noivos, né? Mas normalmente quando tá no namoro, você tá meio naquela cegueira. Ela vai bem diferente, tudo é lindo, né? Tudo passa, né? Aquele hormônio mil, aquele negócio do desconhecido, do começo. Então, muitas vezes a pessoa ela vai buscar ajuda, na verdade, quando está convivendo junto. Porque é quando as coisas começam a aparecer num nível mais intenso. Começa a ter que falar dos desafios de dentro da casa, das contas. Aí tem filhos, tem que falar dos desafios dos filhos. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais desafiadoras. Mas casal, namorado pode também, gente. Pode. Mas e quando que é o momento, então, do casal? O casal ir buscar essa ajuda dentro da constelação familiar. Quando chega a hora ali... Porque a gente vê que muitas pessoas acabam se separando, depois se arrepende e tal. Então, qual que é o momento importante dela procurar essa ajuda? Normalmente, quando vem os dois procurar ajuda, é porque o casamento já foi. Assim, eles já separaram, eles estão vindo ver se ainda tem como reatar. Eles querem fazer dar certo ou separados, porque é possível, né? Claro. Principalmente quando tem filhos, porque os filhos sempre continuarão sendo filhos desses pais. Ou ainda, eles terminaram, mas ainda tem aquele negócio de voltar de vez em quando, aquelas recaídas, né? Porém, o que acontece normalmente no consultório é que vem um dos dois. Então, um dos dois vem para olhar para a relação. E qual o momento? O momento é quando eu me sinto em desconexão, quando eu não me sinto reconhecido, parece que o outro não me apoia, sabe? Não tem um suporte para crescer juntos. Porque um casal bacana, um ampara o outro, um auxilia o outro, eu sirvo a vida do outro para tornar a vida do outro melhor, né? Porque senão fica sozinho. Então é um tal de um servir sempre, esse negócio de, eu quero fazer dar certo, eu me envolvo, eu me dedico a isso. E é lindo quando os dois do casal fazem isso, porque daí ocorre o equilíbrio de troca, que é uma das outras leis, que é eu ofereço algo a você e você me retribui. Quando só um do casal faz para o outro fica muito em dívida. E essa dívida faz com que esse que recebeu demais ou vai querer ir embora da relação, ou essa pessoa ainda... ela vai se tornar mal agradecida, ela reclama do marido ou da mulher, ou enfim, do parceiro, da parceira, e os outros olham, mas nossa, essa pessoa é perfeita, o que você está falando? Mas é porque ela tem que reclamar porque ela está recebendo demais.
Tá vendo, gente? Isso é importante até para entender algumas situações no relacionamento, homem, mulher, família também. Mas, Fábio, eu queria que você explicasse assim, os benefícios, né, da constelação familiar, então, para o casal. É entender isso aí também, essas cobranças, porque às vezes parece que é uma coisinha boba. Ou a gente vê aquele casal maravilhoso e fala assim, nossa, esse casal nunca vai se separar, é um casal de sonhos. E de repente, nossa, separaram. Então é porque não se entenderam ali. Isso, é que só o amor não basta. Só o amor não basta, existe uma ordem a ser obedecida. Né? Qual a ordem? É preciso saber que existia uma família anterior ao casamento, ou seja, os pais, os avós, toda a família do parceiro veio antes, né? Daí você entra na família dessa pessoa. Então, respeitar o passado dessa pessoa, seja numa família anterior formada, às vezes hoje tem muitas famílias que a gente chama de mistas, onde houve um relacionamento anterior, 2, 3, 4, às vezes tem pessoas que vêm de vários relacionamentos. É preciso reconhecer que a pessoa traz um passado. Quando há reconhecimento, aí entra uma lei da ordem, que é mais uma lei, acabar nós estamos falando das 3 leis. Há uma hierarquia, uma ordem. Houve um pai e uma mãe, os avós que eram muito importantes, talvez houveram relacionamentos anteriores que foram muito importantes. Então é preciso reconhecer que cada um deve ter o seu lugarzinho para que a vida a dois flua, que só o amor não basta. Então às vezes as pessoas se amam muito, só falta eles olharem para a história, para o passado. Às vezes o que separa um casal é um aborto que os dois fizeram, às vezes lá na adolescência, quando estavam iniciando. Então são coisas que, sendo vistas através da constelação, permitem que um casal siga junto, né? Eu digo que se as pessoas soubessem das leis da vida, quem sabe o número de separações seria muito menor. Porque sempre envolve contextos familiares. Por exemplo, que eu falei antes do caso do alcoolismo. A pessoa teve um pai alcoolista. Muitas vezes, quando ela arruma isso, quando ela ressignifica esse pai na vida dela, o marido que bebe, às vezes, para de beber. É mágico, assim, digamos. Claro que não é sempre que é assim, mas muitas vezes o parceiro está a nosso serviço para nos auxiliar a transformar algo da nossa vida, incluir algo que antes a gente excluiu. Fabiana, mas o que a gente percebe ainda é que as pessoas ainda têm muito preconceito em buscar ajuda na constelação, às vezes por medo, às vezes por não saber, ou às vezes uma informação que recebeu errada de uma pessoa que foi, né? Por que isso? Por que isso acontece? Porque a gente sabe que é uma coisa importante, eu mesmo já vi, eu fiz, sei como que é importante, você acaba entendendo mais, mas ainda existe muito preconceito das pessoas, Sim. né? Primeiramente o nome, né? Constelação, foi traduzido e virou constelação, mas na verdade é Familienaufstellung, que é um nome em alemão, que quer dizer colocação de pessoas na família. Então, quando se trouxe o nome para o português, virou constelação, então já vira algo meio esotérico. Né? E depois é algo relativamente novo no Brasil, não é tão novo porque existe desde a década de 70, mas no Brasil é algo que está vindo à tona agora, então algo novo sempre gera resistência. O que eu indico às pessoas, sempre busque, é igual um médico quando te dá um diagnóstico. Sempre, se for um diagnóstico ruim, procura ver um outro médico, porque às vezes foi uma má interpretação, né? E às vezes isso acontece também com as constelações. Às vezes você foi num constelador que você não se identificou com ele. Então busca um outro, por isso que nós temos tantos consteladores hoje, né? E tantos médicos, enfim. Vá e às vezes não se feche numa primeira vez que você foi num lugar e não foi bacana. Eu defendo muito a constelação porque ela transformou a minha vida, né? Com 28 anos eu transformei a minha vida com ela. Mas eu sempre fui muito curiosa, eu não ia atrás de resistência por ser algo assim, assado, mas às vezes é desconhecimento, é não entender que é um processo fenomenológico, que envolve física quântica, que envolve epigenética, energia, que envolve campos energéticos. Então, quando a pessoa começa a ter um pouco mais de conhecimento, fica fácil compreender, né? Então, muitas vezes a resistência vem desse não conhecimento, ou de ter ido em um lugar onde a pessoa misturou a constelação com alguma outra técnica de vida dela. Então, busque pessoas que te inspirem. Eu sempre digo assim, veja a vida da pessoa, ela te inspira? Ela é aquilo que você almeja ser? Essa pessoa, você precisa ter contato com ela. Eu penso que na vida funciona sempre assim, as pessoas que a gente se inspira, né? Nossa, seria tão bom estar com essa pessoa, saber como é que ela chegou lá, como é que ela faz no dia a dia. E o constelador eu vejo como algo assim, é preciso ser alguém que você confia.
Essa é a parte mais importante, né? Porque na hora daquela dinâmica de você conversar, de você montar ali sua família, é você acreditar e ver que vai melhorar aí, tanto no amor quanto no trabalho, é você linkar e abrir novos campos. Fabiana, muito obrigado por passar essa tarde aí com a gente falando sobre esse assunto que é importante. E vocês de casa, de repente, querem saber mais coisas sobre constelação familiar, algum assunto específico, eu vou deixar o Insta da Fábia ali também. E vocês, claro, podem interagir com a gente aí, que a gente traz a Fabiana de volta aqui com a gente, vai até lá a casa dela também, para ela interagir, contar mais pra gente sobre constelação, porque é um assunto aí que abre um leque enorme, tanto é que ela já fez um livro também falando sobre isso, a importância também. Gratidão. Obrigada pelo convite. Venha mais vezes. Leva meu abraço aí pro Rainer, pra Duda e venha mais vezes aqui com a gente. Pode deixar. Tá bom. Tá dado. Gratidão.